Estamos dando início a mais um Tribuna Livre, o seu programa das noites de sábado, agora com reprise às segundas-feiras, depois do programa Boa Tarde Rio Branco. Hoje nós vamos tratar aqui sobre um assunto que diz respeito a todos nós, que é o abuso de drogas, o tráfico, o que elas representam para as famílias que têm em casa um dependente químico e as consequências para toda a sociedade. Para isso nós convidamos aqui o Dr. Valdir Perazzo, ele é defensor público e presidente do Conselho Penitenciário Estadual, e o doutor Francisco Djalma, que é titular da primeira vara criminal. Ele é juiz de direito e titular da primeira vara criminal. Para me auxiliar na condução desse debate, eu tenho aqui os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou o Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Continue conosco. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que vai falar aqui sobre um tema polêmico e pertinente e que diz respeito a todos nós, que são as drogas. Para isso nós convidamos o defensor público Valdir Perazzo, que também é presidente do Conselho Penitenciário Estadual, e o doutor Francisco Djalma. Ele é juiz de direito e titular da primeira vara criminal. Boa noite, doutor Valdir Perazzo. Boa noite, é um prazer estar aqui, o Arquibaldo. Especialmente para falar de um tema que hoje está na agenda nacional, né? Depois daquele episódio de São Paulo, da Cracolândia, né? Esse assunto hoje é agenda e está na presença de todas as pessoas, nos lares, nas famílias, nas igrejas, nos sindicatos, enfim, nos operadores do direito, né? Esse é um tema hoje recorrente e nós da sociedade acreana não poderíamos deixar de nos imiscuir nesse debate. Ok, obrigado. Doutor Francisco Djalma, boa noite, é uma satisfação recebê-lo aqui, assim como o doutor Valdir Perazzo. Boa noite, Arquibaldo, boa noite, telespectador. Como bem disse o Valdir Perazzo, a droga hoje está em todos os lugares, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a droga foi a pior desgraça que o ser humano criou para ele mesmo, né? A gente percebe hoje em dia que a droga está destruindo, destrói lar, destrói juventude. Eu acho que não existe nada pior hoje na sociedade contemporânea do que a droga. A droga está devastando toda a nossa sociedade. Se não tomarmos uma providência urgente, não se sabe a dimensão desse problema. Ok. Arquibaldo, deixa eu fazer logo a interpelação aqui ao doutor Perazzo, que ele disse que esse assunto está na agenda nacional. Esse assunto está na agenda planetária. É verdade, você tem completa razão. Porque você sabe que os países do mundo hoje todo dia enfrentam esse problema. Sim. Alguns já tendo obtido algum sucesso e outros que não obtiveram sucesso nenhum, como é o caso brasileiro. E nós estamos assistindo agora duas operações que de vez em quando eu paro para elogiá-las, que é a ocupação dos morros do Rio de Janeiro, que era focos de consumo de droga, e a destruição e o desmantelamento da Cracolândia em São Paulo. Aí, quando eu estou pensando que essa lógica deveria ser estabelecida aqui no Brasil, aí as experiências dos outros países dizem que as técnicas aplicadas aqui no Brasil não são as corretas. Na sua opinião, qual seria a melhor tática a ser aplicada no Brasil no combate ao consumo de... Narciso, foi extremamente oportuna essa sua intervenção. Recentemente eu estive em Portugal e tive a intenção de conhecer o sistema e como funcionava as políticas públicas de Portugal no que diz respeito às drogas. Porque Portugal hoje é um país que é um exemplo. E, lamentavelmente, pela breve passagem minha em Lisboa, não tive condições de conhecer com mais profundidade como funciona a política antidrogas de Portugal. Mas uma coisa me chamou a atenção, é que Portugal atrai curiosidade, inclusive, de países como os Estados Unidos, na sua política antidroga. Mas o lema da política antidroga de Portugal, por si mesmo, já demonstra que ela é eficiente. Em que consiste essa política? Deixa eu dizer aqui o nome dela. Combater a doença
e não os doentes. Nós, brasileiros, adotamos uma política diametralmente oposta. Isto é, perseguimos o doente e não a doença. E eu constato isso, Narciso, diariamente na minha atividade como defensor público. Constato que a preocupação é de tratar o doente químico como um delinquente. Faz 10 anos que eu me posiciono nesse sentido e vejo que uma experiência dos Estados Unidos é muito positiva. Chama-se as drug courts. Os Estados Unidos hoje tem 1.500 tribunais para julgar pessoas que cometeram crime de menor potencial ofensivo e que o fizeram motivado ou por estar usando droga ou por serem dependentes químicos. Então, já desde o início, eu gostaria de apresentar essa proposta e eu acho que ela pode ser discutida pelos políticos do estado do Acre, é que nós pensemos em várias, doutor Djalma, especializadas em julgamento de pessoas que cometeram o crime motivadas pelo uso da droga ou porque são dependentes químicos. Eu poderia me aprofundar, mas eu gostaria de ouvir a opinião dos participantes. Aliás, o senhor falou sobre esse assunto e eu tinha elaborado aqui uma pergunta com base no que me disse o deputado Walter Prado, do PDT, certo dia, de que muitas apreensões, os chamados aviõezinhos, são os pequenos traficantes, e essas pessoas acabam indo para a penitenciária como traficantes e que vendem a droga porque tem um problema de dependência química. E ele acha que é um equívoco enviar essas pessoas à penitenciária porque elas entram lá como dependentes e saem como bandidos de alta periculosidade. Eu queria ouvir dos senhores, e ele acha o seguinte, a proposta do deputado Walter Prado é que se faça, no momento da apreensão, a distinção entre o traficante que o faz pelo uso, pela dependência química, através de um exame toxicológico, e que se dê a ele a oportunidade de fazer um tratamento e não de ser mandado para a penitenciária. Eu queria ouvi-los em relação a isso. Por gentileza. Veja só, eu trabalho numa vara criminal de crimes contra o patrimônio. Eu, sem nenhum medo de errar, eu diria que 98% dos delinquentes por crimes contra o patrimônio, todos eles são motivados pelo uso de droga. 98% são pessoas viciadas, que cometem o roubo, o assalto, o furto para alimentar a droga. Isso é um absurdo um negócio desse. E o que é mais estarrecedor é que o Estado se mantém omisso em relação a essa situação. Você não vê nenhuma política pública por parte do Estado, com raras exceções, como essas CAPs, que na minha concepção ela é muito incipiente, não produz resultado nenhum da maneira como está posta. Você não vê políticas. Você vê raramente, você vê pessoas abnegadas, interessadas em combater o problema, em função de terem familiares já envolvidos com o problema. De modo que eu acredito, eu conclamo a sociedade para que nós nos envolvemos numa campanha através da televisão, com a participação da televisão, das igrejas, das escolas, de toda a sociedade, no sentido de combater o problema. Porque o problema é uma questão. A questão da droga hoje é um escândalo nacional. Mas aí vem um seguinte problema. O Narciso começou o programa falando sobre a Cracolândia em São Paulo. E conforme relatório feito pelo governo do estado de São Paulo, agora no dia 27 de janeiro, desde o começo dessa operação da Cracolândia, 155 usuários foram encaminhados às instituições de recuperação, foram internados. 191 foram presas e apreendidas 63 toneladas de drogas. Eu quero saber o seguinte: quais as condições que o Estado do Acre tem hoje para fazer internação, em sendo o caso desses usuários de droga, e para fazer um combate efetivo às drogas? Porque a campanha ela é correta, ela é justa, ela é oportuna, que vocês pretendem levantar. Mas se não houver uma atuação eficiente do Estado, é difícil ter êxito na campanha a que vocês se propõem. É que eu gostaria de ouvir. Olha, a atuação do Estado tem que ser em 3 níveis, meu caro Osni. Tem que ser no combate,
na recuperação e na prevenção, né? Nesse aspecto, o governo federal tem uma campanha, tem um plano extremamente vistoso. Novo, um plano de gastar 4 bilhões de reais até 2014. Agora, em que consistiria essa rede de apoio para os dependentes químicos e usuários? É preciso nós tenhamos hospitais de recuperação de referência com capacidade de desintoxicação e atender as pessoas que estejam em síndrome de dependência. Nós precisamos de criar as CAPS-AD. O que é uma CAPS-AD? É um centro de atenção psicossocial às pessoas que consomem álcool e droga. Ora, essas CAPS-AD nós já temos no Brasil aproximadamente 258. Uma CAPS-AD tem capacidade de recuperar apenas 40 pessoas. Então isso é insignificante. O estado do Acre tem apenas uma CAPS-AD. Para uma população de 350 mil habitantes, como é a cidade de Rio Branco, isso não significa absolutamente nada. É uma agulha no palheiro. Então, nós precisamos de hospitais de referência, um serviço de referência que tenha capacidade de desintoxicar, de atender a síndrome de abstinência, mas a CAPS-AD tem que ter uma equipe multidisciplinar. E aí, Arquibaldo, não é toxicológico o exame. Por quê? A pessoa que se torna dependente químico, a questão não é no sangue, a questão é psiquiátrica. Aliás, alguns exames se faziam erroneamente no Poder Judiciário, se determinava que fizesse um exame bioquímico. Não é um exame bioquímico, o exame é psiquiátrico. E aí eu explico aqui o problema. Para você condenar uma pessoa, você precisa saber se ele é responsável, se ele é capaz de compreender o caráter criminoso do fato e de determinar-se. Se a pessoa não é capaz de determinar-se, ele não pode ter responsabilidade. Dou um exemplo, Narciso fuma. Ele sabe do caráter prejudicial que é o cigarro, mas não se determina. É o problema do dependente químico. Ele tem consciência do caráter criminoso do fato que pratica, mas ele não é capaz de determinar-se. O que ocorre? O Poder Judiciário, lamentavelmente, quer condenar as pessoas sem fazer esse exame psiquiátrico. É por isso que nós temos, no sistema penitenciário do Acre, 587 pessoas por cada 100 mil habitantes, é o maior índice de populacional. Por quê? Porque na base subjaz na prática desses crimes a questão da droga. Então, nós precisamos criar aqui no Acre, Narciso, um sistema de apoio que permita recuperar. Esses prisioneiros que você fala aí, que estão em cadeia, eles são usuários ou traficantes? Repare bem, esse é que é o problema. Você nos falou do aviãozinho, é porque a pessoa que se torna dependente químico, inevitavelmente ele caminha para ser um traficante, ou um pequeno traficante, não é? Porque o sistema policial, as agências policiais, elas terminam por não captar, não é o grande, ela vai captar ou prender aqueles pequenos. Então, no seu ponto de vista, o correto seria fazer uma internação, como você acabou de afirmar, num estabelecimento isolado. Repare bem, eu tenho uma proposta. Nós teríamos que criar, digamos assim, construir hospitais destinados exclusivamente para usuário de droga. Tá certo? Dentro dessa sua visão, nós teríamos que criar... leito, doutor Djalma. Nós percebemos os temas nós não temos, nós aqui no estado só tem um leito destinado ao usuário de droga. Esses dias fiz um ofício à Comissão Nacional de Direitos Humanos comunicando essa situação do envolvimento, do crescente envolvimento da juventude com roubo motivado pela droga. Mandaram um ofício dizendo que aqui tínhamos um local onde poderia se tratar o viciado. Eu fui lá no pronto-socorro, antigo pronto-socorro, cheguei lá, uma pequena sala com uma mesa, e uma cama e uma enfermeira só. Tá certo? A situação... E fui também visitar a CAPS, me parece que são 3 ou 4 salas, sem nenhuma estruturação para atender a demanda. A demanda realmente é muito grande. Eu acho que o Estado não faz absolutamente nada. Muito se fala em torno de combate à droga, muito está se falando, mas na prática não está se fazendo nada. Essa que é a realidade. Doutor Djalma, eu queria me reportar aqui novamente, porque eu me sinto muito à vontade quando eu contesto. Sim, claro.
O objetivo é esse. Até porque tem opiniões divergentes, né? É de uma complexidade tão Agora, grande. Narciso, o Perazzo falou na questão dos exames que alguns presos, as pessoas são condenadas sem que se faça o exame psiquiátrico. Acontece que o Estado também não tem condição de se fazer esse exame. Tem que haver procura para haver a demanda, tem que haver a demanda. O Estado só vai se estruturar se houver a demanda. Mas não tem porquê. O que não se pode deixar, e aí não se pode deixar, e aí eu me contraponho ao Perazzo, o que você não pode deixar, uma pessoa mesmo sendo viciada em droga, ela quando na ânsia de querer a droga, ela se torna um delinquente em potencial, uma pessoa extremamente perigosa. Você não pode deixar uma pessoa com um grau de periculosidade desse solto, enfrentando pessoas de bem. Então era isso que eu queria dizer, doutor Perazzo. Pois não. Então, Doutor Perazzo, nós estamos tratando de que o crack já atingiu um nível epidêmico. 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 É um flagelo, né? É um flagelo. Eu não tenho nenhuma dúvida que já o crack estará matando mais pessoas do que somado às vítimas de todas as guerras juntas ao mesmo tempo. Certo? Não tenho dúvida. Então nós estamos tratando de um problema que voltando a uma passagem do Coelho Branco perguntando a Alice no livro Alice para a por onde começar. Não interessa mais nem, tem que se começar. Tem que começar. Tem que começar. Debater. Porque se nós já estamos com 1 milhão de dependentes químicos, desde o surgimento do primeiro viciado em crack, se nada for feito para atingir 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, é um pulo. Pela capacidade de contaminação, pela capacidade de contágio, pela influência, pelo poder intoxicante que tem, pela facilidade de ter que se tornar dependente. Agora o senhor falou um problema aí que me pareceu muito, muito perigoso, porque diz que um dos responsáveis pela dependência do crack muitas vezes começa dentro da família. Começa pelo pai, que começa a duvidar que o filho está cheirando crack, e ele, num sentimento de autoproteção, sequer tem a coragem de abordar o filho. Depois, ele começa a ter uma certeza, mas começa a esconder dos vizinhos, porque parece que fica envergonhado que o vizinho saiba que meu filho é traficante, e isso acaba contribuindo para que a doença se propague. Agora, se nós estamos falando em 1 milhão de dependentes de crack no Brasil, aí eu concordo com o que o doutor Djalma disse. Nós estamos falando que aí um grande percentual dessas pessoas já chegaram ao ponto de se tornarem, de serem capazes de cometer crimes até de assassinato para conseguir recurso para alimentar o seu próprio vício. Então, não é em nome de muita proteção deste criminoso em potencial que nós podemos deixá-lo em liberdade. Essa é a minha dúvida. Doutor Perazzo, eu gostaria de esclarecer. Infelizmente, nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Daqui bem. A pouquinho a gente volta para o doutor Perazzo, o doutor Djalma responder a pergunta. Eu acho que foi do Narciso. oportuna a sua indagação para esclarecer isso. Espera que você continue conosco. Muito obrigado. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que está tratando aqui sobre o tema drogas e suas consequências para as famílias que têm um dependente químico e para toda a sociedade. No bloco anterior, o Narciso estava perguntando o que se fazer com o dependente químico do ponto de vista das leis. E o doutor Perazzo vai responder, por gentileza, doutor Perazzo. Na realidade, o doutor Djalma e o Narciso se revelou preocupação com aquelas pessoas que cometem crime de gravidade extrema e que o fazem porque são dependentes químicos. Então nós precisamos fazer uma divisão didática sobre essas pessoas. Não se pode deixar de fazer o exame de dependência porque o crime é grave e porque não tem onde colocá-las. Ora, o governo, até para que tenha dados estatísticos, para que tenha informações e tenha condições de mapear os dependentes químicos, é preciso que o Poder Judiciário, toda pessoa que revelou que usa droga, seja feito um exame psiquiátrico. Feito o exame psiquiátrico de um caso gravíssimo, ele vai receber a devida pena
ou a medida de segurança, mas receber do Estado, conforme prevê a lei, o devido tratamento para se recuperar. Agora, se for um crime de menor potencial ofensivo, o Estado pode tranquilamente negociar com a pessoa portadora da doença química, como funciona nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos as drug courts. Tem 1.500 tribunais nos Estados Unidos, drug courts. Ora, cometeu um crime menor potencial ofensivo, uma receptação, um pequeno furto. O juiz diz para ele, olha, você quer se tratar ou quer ir para a cadeia? Ele pode dizer, eu quero me tratar, ir para uma casa terapêutica, ir para algo semelhante como uma CAPS-AD e receber devido tratamento. Numa CAPS-AD, como é o caso aqui, ele vai ter o psiquiatra, ele vai ter o psicólogo, ele vai ter o terapeuta, ele vai ter o formador de educação física, ele vai ter aquele profissional capaz de trabalhar com redução de danos e ele vai se recuperar num tratamento ambulatorial que ele passa o dia e volta para casa. Então nós temos a separação. Quem comete um crime grave recebe a devida pena ou uma medida de segurança, mas o Estado passa a saber a partir daquele exame com quem está tratando. Aquele é um doente. E aquele que comete um crime de menor potencial ofensivo, o governo pode fazer uma discussão e uma transação. É por isso que nós estamos advogando a ideia de que no Brasil nós criemos varas especializadas em tratar crimes de menor potencial ofensivo praticados por pessoas dependentes químicos. Um juiz, um promotor e um defensor com capacidade de entender isso, com conhecimento de psiquiatria e psicologia e assessorado por uma equipe multidisciplinar. Para não interromper esse assunto, eu gostaria de saber do Dr. Djalma, como é que tem sido tratado atualmente esses pequenos delitos cometidos por dependentes químicos? Veja só, toda vez que o judiciário se depara com uma situação dessa, e esse exame é encaminhado e é feito. Nós estamos nesses 4 anos para cá, nós temos encaminhado esse pessoal para fazer esse exame. O que acontece é o seguinte, existe muitas vezes a resposta à indagação que é feita, o juiz pergunta o seguinte, fulano de tal, no dia e hora em que cometeu o crime, ele estava motivado, ele estava sob o efeito de droga, ele tinha consciência do que estava fazendo, tá certo? E as respostas muitas vezes são negativas. A maioria das respostas não, ele agiu conscientemente, sabendo o que estava fazendo. Agora, aí o doutor Perazzo diria, não, mas ele fez impulsionado para adquirir a droga. Ele não tinha capacidade de determinar. Que é outra causa de isenção de pena. E com base nessas respostas, a gente encaminha sim o elemento para o presídio. Mas aí passa por uma outra questão. O que está faltando, se me permite, só essa questão, Osmi. Repare bem, o que nós precisamos daqui para frente é que haja maior interação, maior diálogo do Poder Judiciário com essas instituições que formam a rede de proteção aos dependentes químicos. Por exemplo, se você perguntar hoje ao operador do direito o que é uma CAPS-AD, eu vou dizer a você, muitos não sabem o que é. Se perguntar o que é um hospital especializado na recuperação de pessoas com drogas, talvez nunca ouviram falar. Até porque o governo não tem interesse em divulgar o que é uma CAPS-AD. Mas nós estamos essa sociedade. Mas aí é exatamente o assunto que eu quero abordar. É exatamente o assunto que eu quero abordar. Você colocou no início desse bate-papo, que é o presidente do Conselho Penitenciário do Estado. Certo. E propôs até uma internação separada, ou uma penitenciária à parte para esse tipo de tratamento, do que concordou o doutor Djalma. Mas até onde eu sei, o sistema prisional brasileiro, e claro, aqui no Acre também, é de péssima qualidade. Ali não se recupera preso, não se recupera, muito menos drogado. O que é que você, Perazzo, como presidente do Conselho, tem colocado como ideia para melhorar esse sistema prisional e qual é o papel efetivo desse Conselho na melhoria dessas condições de ressocialização do preso? Estabelecer políticas públicas penitenciárias. Olha, Osmi, nós da Defensoria Pública, há 5 anos, vínhamos dizendo, olha, senhores juízes, essas pessoas que foram condenadas a cumprir pena de gravidade média, isto é, semiaberto, não podem estarem cumprindo pena no Francisco de Oliveira Conde. O Francisco de Oliveira Conde é uma penitenciária. Penitenciária é um local para cumprimento de pena em regime fechado, intracela.
E uma pessoa que foi condenada a cumprir uma pena em regime semiaberto, ele deve cumprir sua pena no regime, no regime de intramuros, isto é, ele fica lá durante a noite e durante o dia sai para trabalhar. Mas sistematicamente, ao longo de 27 anos, desde a existência, do início da existência da Oliveira Conde, que as pessoas do regime semiaberto são encaminhadas para cumprir a pena lá no Oliveira Conde. Só recentemente é que a Câmara Criminal mudou esse entendimento e disse que isso está errado. Então, nós do Conselho Penitenciário fizemos uma recomendação a todas as autoridades judiciárias, dizendo, olha, senhores juízes, senhores embargadores, o cumprimento dessa pena do semiaberto no Oliveira Conde, ela é contra a lei, ela é desumana, ela contraria os direitos humanos. Para nossa surpresa e graças a Deus, a juíza doutora Luana tomou a medida adequada e determinou que as pessoas do semiaberto ali não podem ficar. Mas agora, eu gostaria de falar outra coisa. Sim. Doutor Perazzo, eu pensava que a gente ia falar aqui só de cocaína. Mas se eu vou falar de... Eu gostaria de cocaína, crack, porque nós também ainda temos que falar de outra coisa pior que vem a caminho aí, que é o Ox, né? Mas, doutor, só cumprimentando ele, isso, o que fazer para melhorar o sistema Mas penitenciário? Não, mas com a outra. Repara, deixa eu dar essa opinião, doutor, que tem a ver com a droga que você quer falar. Diga. Repare bem, então, eu acho que existe 3 gargalos no sistema penitenciário do Estado do Acre. A primeira é essa, tem mais de 600 pessoas cumprindo pena onde não deveria estar. Nós temos de 35% a 50% das pessoas cumprindo pena provisoriamente, quando ali também não deveria estar. Para ser tolerável seria algo em torno de 15%. Então se exagera nas prisões cautelares. E isso é algo que tem que ser discutido com o Poder Judiciário. E o terceiro problema, que contribuiria enormemente para mudar o sistema penitenciário do Estado do Acre, é que essas pessoas que cometem crimes de menor potencial ofensivo, isto é, motivadas pela droga, pequenos furtos também estejam lá. Então, razão pela qual nós deveríamos ter uma vara específica. Gostaria de ouvir, Narciso, de ouvir o doutor Djalma com o juiz da área criminal, a opinião dele sobre essa questão. Essa questão do chamado pequeno, do crime... E do sistema próprio prisional acriano. Essa questão que o Perazzo tem levantado, a gente já vinha conversando isso há uns 2 ou 3 anos, eu concordo, tanto é que nas minhas decisões hoje, quando determina-se o cumprimento da pena em regime semiaberto, determina-se que o réu cumpra a pena no estabelecimento penal destinado a apenas cumprimento de pena no regime semiaberto. Porque, na realidade, o que estava vendo assim, como não havia o estabelecimento adequado, estava se regredindo para o fechado. O juízo, a vara de execução estava levando todo mundo para uma mesma prisão. Vala, né? Isso realmente, numa boa hora, doutora Luana, a Câmara Criminal, resolveu essa questão. Tá certo? Quanto ao problema do crime de pequeno potencial ofensivo motivado pelo uso de droga, o elemento que comete um crime pequeno potencial ofensivo, amanhã ele está cometendo um crime maior. Né? Seguramente. A tendência é crescer, ele progride dentro daquela faixa criminal. Entendeu? Um elemento que depende de droga, ele para botar um revólver na cintura e atacar uma pessoa na rua e matar uma pessoa por causa de 10 ou 12 reais, isso ele o faz sem nenhum sentimento de Isso me lembra uma frase, doutor Djalma, que eu não sei de quem é o autor, diz que é perda de tempo você querer empanturrar uma jaula de um leão de carne, pensando que ao final ele vai virar vegetariano. Agora o problema, eu acho que a solução do problema, nós temos que a solução do problema passa por todo um processo de reciclagem social. Nós temos que começar a trabalhar a família lá na base. A família está lá na base. Eu toda vez que faço um interrogatório de um denunciado, eu procuro saber, você foi criado por pai e mãe? Geralmente não. O viciado geralmente quase não. 100% também nascido. Não, eu fui criado só pela avó, só pela mãe. Ou seja, ele foi criado dentro de uma família desestruturada. Entendeu? Esse é um problema sério, esse é um problema que o Estado tem que voltar os olhos para tentar resolver essa situação, porque enquanto persistir essa situação, é malhar em ferro frio. Não tem como
enfrentar o combate à droga sem enfrentar a questão da estrutura familiar. Mas aí vem um outro problema, que nós podemos ter uma boa discussão, que é a tese do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a descriminalização das drogas. Vamos pegar a lei seca, quando foi proibido nos Estados Unidos a bebida alcoólica. Não diminuiu. Com certeza. Mas não serve de exemplo. Não, tudo bem. Mas para mim não Você serve pode de até exemplo. dizer que a bebida, como você me disse no Não. particular, que é aceito socialmente pela sociedade. Essa declaração do Fernando Henrique, na minha concepção, é uma declaração de incompetência, de incapacidade nossa Até porque de passou combater 8 anos na presidência e não fez nada nessa direção. Entendeu? Sim, Eu acho uma declaração de incompetência nossa de enfrentar o problema. Mas será que... Eu estou apenas questionando, não é opinião própria. Olha, eu sou será mais... Será que, à medida que você descriminalizasse as drogas, a sua própria banalização não poderia levar a uma diminuição do próprio uso? olha, com absoluta certeza, a primeira coisa que nós iríamos acabar é essa questão dessas quadrilhas, esses bandos, esses homicídios numa escala elevada no Rio de Janeiro e aqui também. Nós iríamos diminuir também discordo porque, do senhor. Não, mas eu concordo nisso aí. Mas eu discordo, estou discordando todo mundo. Levaríamos hoje até a polícia a cuidar de outros crimes do que não esse. Com certeza. Se dedicaria, porque hoje... Porque essa guerra a questão em da torno repressão, pura e simples, não funcionou. Repare bem, nós não somos campeões de prisões? Não temos hoje 580 não, presos Estados por cada... Unidos, não? Não, diga aqui Não, no diga Brasil. aqui no Brasil. No Brasil nós somos campeões. Quem? O Acre? O Acre. Ah, sim, nós somos Acre. campeões. Ah, sim. E isso significou que diminuiu o consumo de droga no estado do Acre? Não. Não. Mas, doutor, se a quantidade de presos fosse menor, será que a quantidade de crime não seria maior? Oh, meu, Essa é que Mas a questão... Narciso, deixa eu te dar um mas a exemplo. questão, Eu vou vejo- dar um exemplo frisante. A lei 11.343 aumentou a pena, que era mínima, de 3 anos, passou para 15. Agora é de 5, passou para 15. Continuou em 15. Mas o mínimo aumentou de 3 para 5. Repare bem, e paradoxalmente, mesmo depois que endurecemos, com prisões mais rigorosas, a lei 11.343 é muito mais rigorosa, o número de pessoas hoje que usam crack é muito maior. Então a repressão, veja só, por o isso que está se discutindo olha, tem um aqui, jurista, não se um jurista discute italiano, aqui, Carneluto, que ele diz uma coisa interessante. Não se combate Satanás com Satanás. O crime é um ato de egoísmo, só com um ato de amor. Qual é a frase que você disse há pouco tempo? Então, eu acho que o que nós precisamos é ter criatividade e inteligência para superar esse problema. Nós temos que ter proposta, Narciso. Sim, mas você é a favor ou não da descriminalização da droga? Eu sou a favor da descriminalização. Eu acho que é preciso, né, que haja não contra o traficante não, mas as pessoas que consomem, que se tornaram dependentes, não é? Não, você que se não acha que tornaram acabando doentes. com a descriminalização, você não acaba com o traficante? Acaba. Olha, essa é uma questão que sai mais de política legislativa. O que nós estamos discutindo aqui, a meu ver, é mais de política pública, no presente momento, diante da situação de calamidade que se encontra as pessoas. Então, eu acho que a gente já podia dar uma colaboração ao governo do Estado do Acre, fazer uma grande campanha, Narciso, para que a população tome conhecimento de como se defender dessa situação. Uma grande marcha no Estado do Acre, que a gente pudesse reunir, como você, meios de comunicação, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, Ministério Público, pessoas do povo, religiosos. Porque as pessoas do povo precisam saber, olha, eu estou com um problema de uma pessoa com álcool e droga na minha casa, a quem eu recorro? Ele saber o que é uma CAPSA D, o que é que vai ter lá na CAPSA D, se ele pode ter uma forma de conter o problema da síndrome, onde é que tem um hospital, quanto é que custa para pagamento de uma internação do hospital, quanto nós devemos ter no orçamento, porque não inserir, no orçamento não inserir do Estado na escola, Acre para internação das na pessoas. Porque, Narciso? Doutor Djalma, infelizmente nós temos mais intervalo comercial, mas nós vamos poder falar sobre isso, que eu tenho uma pergunta pertinente a esse tema, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Essa questão deveria inserir na escola,
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata sobre o tema drogas, e para isso nós convidamos o Dr. Francisco Djalma, que é titular da primeira vara civil, da primeira vara criminal, perdão, ele é juiz de direito, e o Dr. Valdir Perazzo, que é defensor público. Eu pergunto, no bloco anterior, o Dr. Perazzo estava falando sobre esse movimento que está acontecendo, que ele está encabeçando contra as drogas, e eu pergunto o seguinte, doutor, qualquer movimento contra o abuso de drogas, ele não é inócuo, ou seja, ele não é sem efeito na medida em que as fronteiras por onde entram as drogas, que abastecem as bocas de fumo, popularmente conhecidas, e são comercializadas em todos os bairros da capital, todos os municípios do interior, estão escancaradas? Arquibaldo, isso é inevitável, mas como é que nós vamos controlar as fronteiras do Brasil? Realmente as fronteiras do Brasil são devassáveis, dadas suas dimensões. Então, nós temos que fazer com que as nossas crianças e adolescentes estejam preparadas do ponto de vista pedagógico para reagir a essas seduções, né? De ingressar pelo mundo da droga. Então, o que é que nós estamos propondo? Eu, inclusive, na realidade, isso é uma ideia que está sendo cogitada, elaborada, pensada. Eu e o Dr. Djalma conversamos aqui com o Narciso sobre a possibilidade de fazermos uma grande marcha de conscientização da população de Rio Branco. Eu acho que seria muito importante envolver toda a sociedade, o setor vivo, para que antes da realização dessa marcha, nós tivéssemos várias atividades. Por que não trazermos aqui um caribão, que é um expert, 7 mandatos, tratando sempre sobre a questão de droga? Ele mesmo mantém lá em Alagoas uma casa de recuperação, uma comunidade terapêutica, com capacidade para acomodar 500 pessoas a um custo de R$500 por mês. Ora, por que não propormos ao governo do estado que introduza no seu orçamento uma destinação para cuidar de 1.000 pessoas? Veja quanto se diminuiria da criminalidade se nós recuperássemos 500 ou 1.000 pessoas que hoje são dependentes químicos. Veja como cairia o índice de criminalidade. Então, eu acho que uma marcha seria um momento para a gente debater a questão, discutir a justiça terapêutica, discutir a possibilidade de criar varas especializadas, discutir o sistema de apoio do Estado, discutirmos o orçamento do Estado e como fazer com que ele se preocupasse com isso. Enfim, uma série de atividades. O que está se tratando, eu acho que a coisa não pode ser tratada como políticas, digamos assim, individualizada, o grupo tal fazendo isso, fazendo aquilo. Eu acho que a questão deve ter uma amplitude muito maior. Acho que o Estado tem que enfrentar a situação como política pública. Não é o Estado, não é o fulano de tal chegar aqui e criar uma clínica para internar 200, 300 pessoas. O Estado tem que enfrentar isso como política pública. Criar hospitais destinados tão somente a tratar desse tipo de pessoa. Por que não o Estado não colocar, digamos assim, nas escolas como disciplina essa questão da droga? O garoto, desde lá do primeiro grau, do primeiro ano de escola, ele já aprender que a droga é um problema sério, que ele pode amanhã ser um preso, digamos assim, um cliente do presídio. Por que o Estado não colocar isso como disciplina escolar? Por que não a gente não resgatar a família? A família do Brasil está dilacerada, as famílias estão completamente, os valores sociais estão completamente dilacerados. Entendeu? Hoje os filhos não respeitam os pais. Hoje estava vendo na televisão esses dias, a mãe e uma filha disputando o mesmo namorado, o mesmo homem. Entendeu? Isso na cabeça de uma criança de 10, 12 anos que está assistindo a televisão, ela passa a ver aquilo como se fosse uma atitude normal. Mas, doutor, entendeu? Djalma, então, essa marcha que vocês estão propondo... É interessante a marcha. Essa marcha, ela tem um sentido de despertar o governo, de sensibilizar o governo para, juntos com esses órgãos todos, começar a fazer uma política pública voltada para esse combate às drogas e recuperação de drogados. Eu tenho um exemplo, doutor Valdir Perazzo, esse particular. Eu sou um fumante razoável. A minha mulher... Razoável é uma gentileza sua. É uma gentileza. Autogentileza. É uma autodefesa. É uma autodefesa. A minha mulher fumava feito uma caipora. E eu consegui educar meus 2 filhos de sorte que eles não fumam. Você é um privilegiado. Aí nós entramos, doutor, nessa questão. Porque, Perazzo, eu tenho muita preocupação
quando a gente começa a dizer, manda a conta para o Estado pagar. E quando eu estou falando do Estado, eu não estou falando do Estado do Acre, não. Estou falando do Estado brasileiro, do Estado italiano, do Estado americano. A Europa está quebrando, a Europa está todinha quebrando, França, Espanha, Itália, porque chegou um momento que tudo se dizia, manda a conta para o Estado pagar. O Estado do Bem-Estar Social. O self-service. Estado do Bem-Estar Social. Estado do Bem-Estar Social. Só que agora o mundo está descobrindo que o Estado também tem seus limites. O Estado não pode tudo. A gente diz, o salário do funcionário tal é baixo, o Estado aumenta. A aposentadoria aumenta. Falta estrada. O Estado também tem seus limites. Eu acho que, doutor Perazzo, primeiro eu quero louvar qualquer coisa que seja feito em favor do combate à droga. Primeiro, faço parte da cartilha que você falou do exemplo de Portugal, do idealizador do que aconteceu em Portugal, que é o João Gaulão, que pelo exitoso trabalho que ele desenvolveu em Portugal, ele foi ungido agora a condição de fazer esse mesmo trabalho em toda a Europa. Ele é hoje chefe das agências europeias de combate às drogas. Nossa, fantástico. Chefe. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Então, ele diz que alguma coisa tem que começar a ser feita. Alguma coisa, e o Brasil não começou ainda. E nós não começamos a fazer. Nós não começamos ainda. Nós continuamos discutindo. Você acha que não? Não. Não, nada. Fizemos nada ainda. Começa a discutir. É só repressão. Não, o debate do momento alguns estados foram feitos, não? descriminaliza-se ou Muito não? pouco, muito pouco. Pode-se fazer o tratamento compulsório ou não? Se desarticula ou não se desarticula as cracolândias? Quer dizer, então nós teríamos que começar, haveria que se começar, porque a Cracolândia de São Paulo, na minha impressão, Perazzo, ela serviu como vitrine para estímulos das Cracolândias dos outros estados. Porque se nós estamos falando de condições financeiras de Estado, não seria o Estado mais rico do Brasil que poderia ter se prestado como exemplo para o Brasil e para o mundo de ter exposto 24 horas por dia uma Cracolândia. Viu, Narciso? Como ponto inicial, eu acho, doutor Djalma, que nós deveríamos, o Estado brasileiro deveria tentar a descriminalização das drogas. Começar dando esse passo, para ver uma experiência. Embora eu seja contra, mas se fosse para começar um movimento, para ir se adequando, para ir se ajustando ao longo do seu desenvolvimento, tudo bem. Agora o problema é que nem se começa uma coisa nem outra. A experiência de São Paulo, o que tem tido de opiniões contrárias de pessoas que se dizem especialistas, aí outros vêm a favor e começa a discussão por onde começar. Sim. Então nós temos que começar. Temos que começar a discussão. E a gente começa, e a gente tem que começar muitas vezes errando, procurando essa Claro. Às vezes até errando, doutor Djalma. Por exemplo, doutor Djalma, vamos por exemplo aqui. Ele disse que uma das grandes coisas que ajudou a diminuir o número de dependentes em São Paulo, em Portugal, olha que coisa impressionante, foi estimulando que as empresas que recebessem como empregado ex-dependentes, olha aí, teriam isenção fiscal para as empresas que absorvessem os empregados. Só falando sobre, tocando nessa questão que você está falando aqui, mas doutor. deixa eu só concluir. Sabe qual foi o resultado? Teve cara aqui, desempregados, que atrás de arrumar um emprego, se colocaram na condição de dependente para ter o privilégio. Eu vejo aqui jovens nos sinaleiros oferecendo balinhas cristalizadas, outros produtos que estão fabricando nas comunidades terapêuticas. Aqui nós temos 3 ou 4 comunidades terapêuticas. A PADEC, Caminho de Luz, Recuperando Vidas e outra mais, né? E nós, ao invés de apoiarmos esses garotos, doutor, só um minuto, da iniciativa privada, ao invés de apoiarmos esses garotos, nós fechamos os vidros quando eles se aproximam. Então eu queria chamar a atenção dessa questão que você levantou. Apoiarmos mais esses garotos, apoiarmos essas iniciativas privadas, porque elas também fazem parte. Mas ele faz essa observação interessante, doutor Djalma. Sim, DJ. Todos
Da iniciativa privada? Todos da iniciativa privada. O Estado não existe nada que... não existe a presença do Estado. E muitas vezes esse pessoal recorre ao judiciário, a gente muitas vezes está mandando um sacolão para lá, mandando algumas verbas, com essa lei 9.099, a possibilidade de transação ou suspensão condicional do processo, a gente manda alguma coisa para ajudar. As comunidades. O Estado, a gente conversa com esse pessoal, não existe a presença do Estado no sentido de ajudar esse pessoal. E vocês deram uns dados para nós aqui do programa extremamente preocupantes. 85% dos crimes ocorridos... 95%? É estarrecedor. É uma loucura. É de envolvimento com drogas. Sobre todos os aspectos. É decorrente do envolvimento da droga. Na sua experiência como titular da primeira vara criminal, qual o caso mais dramático que o senhor presenciou? Eu presenciei esses dias um cidadão preso e as testemunhas de acusação eram duas testemunhas, os dois pais, pai e mãe. E o rapaz chegou e eu olhava para ele começava a gesticular, querendo falar com a mãe. E a mãe meio medrosa, assim, percebi que ela estava meio receosa de falar. Eu pedi que retirasse o rapaz, ela começou a contar, a dizer que queria resolver o problema do filho, que não queria que fosse solto porque ele voltaria para casa, porque ele assaltou o pai dentro de casa com um revólver, botou um revólver na cabeça do pai e tomou um relógio, tá certo? Ela queria resolver o problema do filho, agora não queria que o filho voltasse para casa, porque se voltasse para casa ele tinha medo que ele matasse o pai. O próprio pai. O pai não queria de jeito nenhum que ele voltasse, mas a mãe, coitada, como mãe, queria resolver o problema do filho. Agora não queria que ele voltasse naquelas condições porque temia pela vida do marido. Tá certo? São situações dessas dramáticas, né? O usuário de droga, que eu falo, né? A força de quem usa droga é uma coisa estarrecedora, não tem limite. Aí cai naquela história, não tem limite. O que é que a gente vai fazer? Vai colocar um cidadão desse na rua para amanhã ou depois entrar na casa de um trabalhador e chegar lá matar a família todinha? Qual é a solução que se tem? A única solução que nos resta, infelizmente, são os presídios, porque fica lá... Eu acho, doutor Djalma, é a única solução, não tem porque o Estado não podemos nos conformar com essa solução. Essa solução, doutora Lulana expôs recentemente nos meios de comunicação a falência do sistema penitenciário do Acre. Não podemos nos conformar com isso. Só que o Estado não oferece outra alternativa. Do sistema brasileiro. Sistema brasileiro. Então, o que acredito? Eu acho que existe um conjunto, doutor Djalma. O governo federal apresentou um plano que pode ter sucesso, vai fazer uma pesquisa nacional para saber a quantidade de pessoas hoje que efetivamente estão envolvidas. É interessante, mas eu duvido muito, Perazzo. Eu duvido muito que se faça alguma coisa. Acreditar. A gente tá aqui. Hoje são 20, nós estamos aqui, hoje, né? Nós estamos no dia 3, são 3 ou 4 de fevereiro. Vamos daqui a um ano, vamos ver como é que está essa questão, porque essa questão vem sendo falada há alguns anos. É que eu venho recebendo algumas comunicações de Brasília, do Palácio do Planalto, dizendo que vamos fazer alguma coisa e não se faz nada. Na realidade se fala muito, a situação e na prática não se faz nada. Começou nos anos 80 e hoje nós já estamos convivendo com uma situação razoável, né? O governo hoje tem um controle através das suas políticas de prevenção e de cura. Então, doutor Djalma, a gente não pode, eu acho, é meu ponto de vista, se conformar. O que o governo está propondo, o governo Dilma está enfrentando a questão com sabedoria, com eficiência e com disposição. Ok. Obrigado, eu quero agradecer em nome da produção do programa ao Dr. Valdir Perazzo, que é presidente do Conselho Penitenciário Estadual e defensor público, ao Dr. Francisco Djalma, que é juiz de direito e titular da primeira vara criminal. Muito obrigado ao Osmir Lima e ao Narciso Mendes, nossos debatedores, e principalmente a você que nos acompanha e que ajuda a fazer desse programa, com a sua audiência, o sucesso que ele é. Lembra você que nós estamos com a reprise do Tribuna Livre às segundas-feiras, depois do Boa Tarde Rio Branco. Até o próximo sábado, se Deus quiser, eu conto com a sua audiência até lá.